querido, amém? João capítulo 17, a partir do versículos 20 a 23. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que há em mim, me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e tens amado a eles, como tens amado a mim. João capítulo 17, versículos de 20 a 23, nós vamos estar refletindo nessa noite com o tema Vivendo em Comunhão. Quando nós falamos sobre comunhão, algumas pessoas tudo que pensam é: eu vou fazer uma mesa caprichada, vou colocar alguns alimentos e preparar um banquete e convidar pessoas que eu estimo para estar comigo. Mas eu pergunto para você, igreja do Senhor, essa é uma pergunta iniciando essa mensagem, e quando terminar, você vai responder para você e o Senhor se isso é comunhão. Será que comunhão é eu estar em uma mesa comendo com algumas pessoas que eu gosto, que eu estimo? E quando eu fui procurar o significado dessa palavra, que vem do grego koinonia, partilhar, compartilhar, associação, reunião onde há uma relação espiritual. E nessa noite, amado, o que Deus deseja para a sua igreja, para o seu povo é: vivamos em comunhão. Esse texto que nós acabamos de ler, ali está a oração do Senhor Jesus. Ele orou por santidade, nos pedindo que o Senhor nos guardasse do mal. Ele orou pedindo por segurança, santidade. Mas a oração que ainda não foi respondida é a da unidade da igreja de Cristo. O Senhor estava aqui expressando o seu desejo de que, como igreja de Cristo, estivéssemos andando em harmonia, em amor. E o primeiro elo para que você ande assim, querido, você veio exatamente a este lugar, e o que pode realmente nos tornar um é o Senhor Jesus. Quando você, querido, você que está aqui nessa noite pela primeira vez, você que está me ouvindo, você que está assistindo essa mensagem, quando nós estamos dispostos a ter um relacionamento com o Senhor, então eu posso me relacionar comigo mesmo e com qualquer pessoa. E para que você desenvolva um bom relacionamento, comunhão com as pessoas, primeiro, eu e você precisamos aprender a nos relacionarmos conosco mesmo, irmãos. Às vezes nós não vivemos em comunhão com os outros, por quê? Porque nós somos difíceis, porque nós temos a nossa agenda, nós temos o nosso cronograma, nós estamos ali preparados com a nossa vontade e não abrimos mão dela. E por não abrir mão da nossa vontade, daquilo que nos diz respeito, nós deixamos de ter comunhão uns com os outros, querido. A convivência do Senhor Jesus com os seus discípulos, ali estavam homens egoístas, homens que competiam um com o outro, que causavam desunião. Mas ele conviveu com eles
e os ensinou a conviver. E é o mesmo para mim e para você nessa noite. Quando eu me relaciono com o Senhor, quando você se relaciona com o Senhor, então nós podemos conviver com qualquer pessoa. E viver em comunhão, você vai ver que é algo muito mais profundo do que estar reunido em uma mesa comendo. A palavra diz, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você quer se relacionar bem com a sua família? Você quer se relacionar bem no seu ambiente de trabalho, na igreja? Vá para a presença do Senhor e vá ouvir quem você é. Às vezes, irmãos, nós nos enxergamos de forma errada. E porque nos enxergamos tão bons às vezes, nós achamos que o problema no relacionamento da nossa vida é sempre o outro, não nós. E quando nós vamos para a presença de Deus que nos traz luz, a presença do Senhor, irmãos, coloca à tona tudo que nós somos. Traz a luz mesmo. É por isso que algumas pessoas querem fugir dessa presença. Porque você começa a se enxergar quem você é. Eu começo a me enxergar quem eu sou. Andar na luz. Quando eu ando na presença do Senhor, então o Senhor começa a expor o que precisa ser exposto na minha vida e na sua. É o confronto. Hebreus 4:12, a palavra diz que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante. Olha, irmãos, é por isso que às vezes quando a palavra vem, você sente, está doendo. Está doendo. Eu vim aqui para receber uma bênção, meu Deus. E o que eu estou ouvindo hoje é que eu tenho que olhar para mim, que eu tenho que me dar bem com os outros. A palavra faz isso, ela é viva, ela é eficaz. Então, ela traz à tona mesmo, irmão. Aí começa a refletir, ó. Aqui está a palavra, aqui estou eu. Coloque sua Bíblia assim, de frente para você. Faça esse exercício. Ela é como um espelho. Aí você vai ser refletido na palavra e a palavra vai refletir em você, irmão. Pode guardar esse seu exercício. Obrigado pela ajuda. Aí você vai começar a ver. Meu Deus, eu estou tão aquém disso aí. Meu Deus, a palavra está falando para eu ser assim e eu estou tão distante. Aí quando você começa esse relacionamento com o Senhor vai trazendo luz. Aí você vai sendo confrontado. Esse confronto dói a princípio. E alguns dizem, dói demais. Mas aí quando você se submete à ação do Espírito de Deus, então o Senhor começa a trabalhar em sua vida e vai transformando. E você vai ficando parecido com a palavra de Deus. Quanto mais você vai deixando, você vai ficando parecido com o Senhor e com o que a palavra diz. Então, se você deseja viver mesmo em comunhão com as pessoas, primeiro, desenvolva esse relacionamento com o Senhor. Eu preciso, você precisa, nós precisamos desse relacionamento diário. Nós precisamos desse relacionamento diário na nossa vida, para que nós venhamos crescer. A nossa vida e depois uns com os outros. Então, se você deseja andar nessa comunhão, primeiro vá para a luz. A presença do Senhor traz luz. Se você tem andado distante da presença dele, não se afaste, querido. É essa luz que vai trazer
clareza para a tua alma e para aquilo que você precisa. Andar na luz, estar na presença do Senhor, traz à tona quem nós somos, o pecado, a condição humana. E se nós permitirmos, seremos trabalhados pelo Senhor nas nossas imperfeições e não nos preocuparemos com o outro. O outro vai dar conta da vida dele. Sou eu e você. É parar para olhar para você mesmo e dizer: Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu tenho andado distante disso aqui, Senhor. E quando nós estamos nessa luz, irmãos, o Senhor começa a nos mostrar, e os sinais vão aparecendo na nossa vida, sinais que precisam ser mudados e moldados, se quisermos viver mesmo o que o Senhor deseja. Jesus nos apontou o caminho para viver em comunhão e em unidade. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 8. Aqui está a receita, irmãos, onde nós apontamos, o Senhor nos aponta para andar em comunhão e unidade. Veja que a Bíblia fala em ter o mesmo sentimento. Eu não posso andar com alguém que eu não sinto a mesma coisa. É difícil. É difícil você andar com alguém que você ama tanto e ela te despreza. É difícil. Ter o mesmo sentimento. O sentimento do Senhor pela sua igreja. Ele amou tanto que deu a sua própria vida. Tenha o mesmo sentimento, querido, com a pessoa que está do seu lado. Sinta a dor que ela sente. Compaixão, ele teve compaixão. Diz que entranháveis de misericórdia. Sinta a compaixão do outro, não é pena. A compaixão vai te levar a estar no lugar do outro. E se fosse comigo? E se fosse comigo? Aqui estão os tópicos tão importantes que o Senhor nos dá nessa noite. Se você deseja ter comunhão com as pessoas, tenha misericórdia do outro, irmão. Tenha compaixão do outro, porque um dia você pode estar no lugar do outro que está sofrendo. Você pode estar rindo tanto hoje, mas um dia você pode estar chorando e você vai precisar de alguém que tenha misericórdia da sua vida. Existem pessoas que parece que gostam, se banqueteiam, tomam banquete quando o outro está mal. A gente tem que pedir misericórdia, irmãos, pela nossa vida e pela vida do outro. Precisamos aprender esse sentimento que foi tão real no ministério do Senhor Jesus. A Bíblia fala lá em Mateus 9, depois você lê de 35 a 37, a palavra diz que percorria ele todas as aldeias, curando, salvando, e ele era movido de íntima compaixão. Ele sentia
a dor do outro. Eu não vou conseguir ser uma com você, e você não vai conseguir ser um comigo, se você não sente a minha dor. Relacionamentos superficiais não vão muito longe. Jesus nos ensinou essa receita de ter compaixão, ter misericórdia do outro. Esvaziou a si mesmo. Irmãos, a gente às vezes não consegue conviver com o outro, porque às vezes a gente está cheio demais de nós mesmos. Cheio, estou cheia. Eu quero que o outro viva o que eu quero. Eu quero que o outro assimile o que eu assimilei. Eu quero que o outro seja o que eu sou. E não é assim. Às vezes nós precisamos nos esvaziar mesmo, para sentir e para estar perto do outro. Pastor Edivaldo usou esse exemplo na pregação de sexta-feira, andando sobre as águas, domingo passado, quando ele disse que um pai, para que o filho alcance, ele vai estar ali, diminuir o ritmo. Para que você tenha comunhão com os outros, você vai precisar diminuir seu ritmo às vezes, para que o outro alcance você, e você caminhe lado a lado. Às vezes a gente está cheio demais, irmão, da gente, cheio, está topado aqui, ó. E o Senhor pede para a gente se esvazia disso, para que o outro possa também ser abençoado pela sua e pela minha vida. Nada de competitividade. Você vê que Filipenses, o texto que nós lemos, diz assim: cada um considere o outro superior. Irmão, diz aí, como é difícil a gente olhar para o irmão e dizer: tu canta muito, tu prega muito. Às vezes o que nós fazemos é: porque não sou eu. E esse tipo de sentimento, nós nos colocamos numa superioridade. Acabou-se. Eu não vou conseguir ter comunhão com o outro, porque eu não vou admirar o que o outro tem de bom através da vida dele para me oferecer em Cristo. Superioridade, egoísmo. Esses versículos, irmãos, eles nos ensinam a olhar também para o outro. Aí fala: não atente cada um para o que é propriamente seu. Tem pessoas que são tão egoístas, que se a família dela estiver bem, está tudo ótimo. Os meus aqui estão ótimos. Ah, tem gente para salvar aí. Ah, tem família aí que precisa de Jesus, é? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é do outro. Quando eu olho para a necessidade do outro, eu me torno como ele ou como ela. Eu tenho aprendido isso na minha caminhada e tenho vivido isso aqui. Estar na liderança não é fácil, porque nós somos muito cobrados. Muito. E é bíblico isso. Mas, irmãos, nós somos seres humanos também como você. Eu me lembro que houveram momentos da minha vida, e eu gosto muito desse louvor da banda Tronos, quando estou só. Ele se tornou minha oração em várias madrugadas. Eu perdi a conta de quantas vezes eu chorei ouvindo quando estou só. Porque em muitos momentos da minha vida eu via pessoas me recriminando, me caluniando, me afrontando, e nunca perguntaram: você precisa que eu ore por você? Você precisa de uma visita? Você precisa do meu ombro? Foram poucos, mas eu agradeço a Deus
pelos ombros que eu tive e tenho. E eu digo a você, irmão, meu ombro está aqui, se você quiser chorar. É só me ligar. Só me ligar. Cada um não atente para qual do que é seu, mas do que é do outro. Às vezes nós vemos todo mundo bem aqui e a gente nem sabe o que se passa. Entramos e saímos e mal sabemos o que se passa com o outro. Você não sabe a luta que eu travei para pregar aqui. O pastor sabe. Carlos André também sabe. Acompanharam aí meus momentos antecedentes aqui. Mas sabe o que me sustenta, irmãos? Um Deus zeloso. Um Deus amoroso. Talvez nessa noite você diz assim, missionária, eu estou igual a você. Chegou noite que eu chorei. E não tinha nem um lencinho aí. Era com a mão mesmo. Mas Deus te consolou, meu irmão. Assim como tem me consolado. Mas nós precisamos deixar isso de lado. E viver um pouco para ajudar o outro. Eu preciso saber o que está acontecendo com o outro. Eu preciso perguntar, como é que você está? É a primeira pergunta que o pastor Edivaldo e eu nós fazemos. Como é que você está? Posso ajudar? Está tudo bem com você? É deixar um pouquinho os nossos problemas, irmãos. Problema todo mundo tem. Talvez você chegou aqui, ó, problema até mais hora. Amanhã, segunda, você não sabe nem o que vai fazer. Mas Deus, que tem o controle da sua vida, vai lhe dar a direção. Cada um não atente o que é propriamente seu. A igreja precisa andar assim. É eu chegar junto mesmo do pastor, dos diáconos, das pessoas que estão na igreja, uns com os outros, irmãos. Às vezes a gente não vai conseguir ter contato com todo mundo, não, é difícil. Ou como eu queria, meu Deus, tem dia que eu fico frustrada. Eu digo, Senhor, não apertei a mão de fulano, não pude chegar perto. Eu fico, irmãos, com essa sensação. Aí eu digo, eu não fui, Senhor, mas o teu Espírito pode visitá-los. Aí você olhar para o outro e dizer, olha, eu não vou poder estar toda hora com você não. Mas nos momentos que eu puder, você conta comigo. E se eu demorar a aparecer, você me liga. Humildade. O outro ensinamento que o Senhor nos deu, e isso impede eu caminhar em comunhão, em unidade com o outro, é humildade. Lá em João capítulo 13, versículos 3 a 5, a palavra diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos as coisas, todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Humildade. O maior gesto de humildade é você dobrar e pegar os pés e poder lavar. Você pode não pegar uma toalha e uma bacia nessa forma mesmo, mas você pode dizer assim: isso significa servir. Irmão, irmã, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui. Conta comigo. Conta comigo. E nós temos que abrir o caminho para estar assim. A palavra diz que aprendei de mim, lá em Mateus, quando o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você quer aprender a ser humilde? Passa tempo com Jesus e você vai ver. Pessoas soberbas, orgulhosas, são insuportáveis. Já sabe tanta coisa que não dá para você conviver com ela. Não dá. Irmão, deixa eu dizer para você, na igreja do Senhor é o lugar onde você aprende tanta coisa. Tanta coisa. Aí você está ali convivendo com o irmão,
E ele é todo talentoso, toda talentosa. Eu gosto muito de habilidade, eu gosto de trabalho manual, decoração, isso é comigo mesmo. Aí quando eu encontro alguém habilidoso, eu vou sentar, me deixa ficar aqui um pouquinho. Quero aprender. É você poder chegar para o outro e aprender com ele. Na nossa caminhada com o Senhor e convivendo com pessoas, nós vamos aprendendo. Eu tenho aprendido tanto aqui, irmãos. Essa escola tem me ensinado tanto. Eu tenho aprendido a lidar comigo mesma, com a minha família. Eu observo os irmãos e vou ali aprendendo. Senta aos pés de Jesus, querido, e você vai aprender muito. Quando andamos com Jesus, nós somos confrontados, nós somos desafiados a viver o que a palavra diz. E quando nós começamos a agir como a palavra ensina, nós vamos diminuindo. E o Senhor vai crescendo. E João disse isso: convém que ele cresça e eu diminua. Quando ele vai crescendo, nós vamos diminuindo. E os nossos relacionamentos vão crescendo também, irmãos. Porque quem está aparecendo é Jesus. Existem pessoas que não abrem mão de sua vontade e estão vivendo para si mesmas. E eu pergunto para você nessa noite: como você se relaciona com você e com Deus? As coisas têm que ser do seu jeito? Olha, se não for como eu quero, nada feito. No nosso relacionamento com Deus, Ele vai expor tudo isso e vai mostrar que as coisas não são bem assim. Não do nosso jeito, mas do jeito dele, irmãos. Nós aprendemos que andar em união, andar em comunhão, nós vamos afastar o ambiente de falta de harmonia, de desunião. A desunião floresce em todo o ambiente onde a vontade humana domina. Sabe por que existe tanto problema na igreja de Cristo? Eu estou falando na igreja de Cristo espalhada aí na face da terra. Sabe por quê? Tem muita vontade querendo prevalecer. A vontade do homem, quando está presente, a desunião vem. Olha um exemplo claro aí. Mateus 20, de 20 a 28, a palavra diz: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhes um pedido. E ele disse: que queres? E ela respondeu: dize que esses meus dois filhos, deixe que esses meus dois filhos se assente, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o mesmo batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz eles: na verdade bebereis o meu cálice e serei batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim dá-lo, mas para aqueles para quem o Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, de 20 a 28. Quando a vontade do homem domina, a desunião chega.
Veja que pedido a mãe foi pedir. E qual mãe não é assim, né, querido? Toda mãe é assim. Quer um lugar privilegiado. Ah, meu filho vai tirar foto, ficou lá na última fila. Qual mãe não quer ver o seu filho na primeira fila? Eu quero ver Dilene lá na frente, né? Mas vai ter hora que ela não vai. E aqui estava... Veja que a Bíblia diz que os 10 se indignaram muito. Quando eu quero a minha vontade, a desunião chega. Irmãos, você tem que fazer algo para Deus, pergunte se é vontade dEle. Tudo que você vai fazer, pergunte, é a tua vontade, Senhor? Porque se for, meu querido, Ele vai confirmar, ainda que se levantem problemas, mas Ele confirma que é vontade dEle e se estabelece a vontade dEle. Mas quando o homem quer a sua vontade, ah, meu querido, e tem gente que puxa tapete mesmo, para chegar. Eu quero, vai ser como eu quero. Aí, querido, é briga, é confusão, é problema. Tiago 3,16, a palavra diz que onde há inveja, onde há facção, onde há todo sentimento ruim, aí, querido, o mal toma conta. Tem estado dividido? Não faça nada, até que fique tudo coeso. O poder da unidade traz bênção para a nossa vida. E quando nós queremos as nossas vontades pessoais, quando nós queremos o nosso desejo, que eles se realizem a todo custo, nós teremos problemas e causaremos problemas. E tem gente que é duro, viu? Vai ser como eu quero mesmo. Fica ali. Aí às vezes já até descobriu que está errado, mas não quer dar o braço a torcer, né, irmão? A gente tem isso, né, irmão? Acho que sou só eu, né? E eu acho que eu errei. Aí porque nós não cedemos e vamos até ali, né, o fim. É como eu quero. É como eu quero. É como eu quero. O ambiente se torna insuportável. Se você é alguém assim nessa noite, Deus trouxe você aqui para você aprender a andar em acordo. Ouve o outro lado, irmão. Escuta pelo menos. Tem gente que não deixa nem o outro falar. Quando nós queremos somente as nossas vontades, às vezes envergonhamos até o nome do Senhor. Proclamamos o príncipe da paz, mas não andamos em paz. E a Bíblia diz, em João 17:23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. A forma como nós temos comunhão uns com os outros, como andamos em unidade, fará com que outras pessoas conheçam a Jesus ou não. Irmão, eu não sei você, mas eu não ando em ambiente que tem confusão. Fique para lá, só vou orar para sair todos os demônios, tudo que traz perturbação. Eu gosto de andar em ambientes que eu possa conversar, ainda que com pessoas diferentes, mas eu possa ouvir e possa ser ouvida. Você acha que alguém vai andar em ambientes onde você tem falado mal?
você acha, eu não ando. E a Bíblia diz, em João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu serei conhecida em você pelo amor que eu demonstro pelo outro. E eu digo aos irmãos, eu amo essa igreja. Irmão, eu deixei minha profissão, tá? Eu deixei minha profissão. Meu marido deixou a profissão dele. No mundo competitivo, onde cada um quer ganhar seu dinheiro, minha mãe, eu vejo a cada 15 dias o pastor vai fazer 1 ano, eu acho, né? Que viu a mãe dele. Em julho, né? Fazer 1 ano que ele viu a mãe dele. Minha mãe mora aqui. E às vezes eu passo 15, 20 dias sem vê-la, porque eu estou ocupada com a causa do Senhor. E eu digo mesmo, e tanto por mim quanto pelo meu marido, nós amamos a Igreja Batista El Elyon. Nós amamos essa igreja. E nós entregamos a nossa vida para que Deus nos usasse neste lugar. E amamos essa igreja. O amor, ele consiste em algumas atitudes. Correção, um monte de coisa, irmãos. Mas nós amamos vocês. Amamos muito. Todas as noites, cada um de nós ora pela El Elyon. A Edilene ora pela igreja. Aí, às vezes ela lembra de um irmão. Ela, manhinha, teve uma irmã que pediu oração. Aí ela lembra do nome. O amor é isso, irmãos, é atitude. E nós necessitamos compreender isso. Quando eu amo você, quando você me ama, quando nós expressamos esse amor, outros vão ser atraídos. Meu Deus, eu vou ver o que está acontecendo lá. Eu vou ver, quero saber. É o amor do Senhor, irmãos, transbordando assim do nosso coração. E nós seremos conhecidos por isso, por esse amor. E um exemplo vivo dos benefícios de uma igreja que vivia em comunhão e andava em unidade, a igreja primitiva. Eu já estou encerrando a mensagem. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Eu preciso da sua ajuda, porque nós vamos ler versículo por versículo. E aqui está a orientação clara para o Senhor, para que a unidade prevaleça na El Elyon e na Igreja de Cristo. Você que veio nos visitar nessa noite, você que ouve, que assiste essa mensagem, para que você continue nesse ambiente de comunhão. Atos 2, 42, você encontrou, irmão? A palavra diz assim: e perseveravam na doutrina dos... Quem ensinou os apóstolos? Pronto. Aqui está a primeira receita para você andar em unidade com qualquer igreja. Fique na doutrina de Cristo. Tem doutrina de homens, e isso causa divisão. Isso causa confusão, meu irmão. Quando eu recebo algo que não está na Bíblia, ou que foi acrescentado, eu tenho que ficar com a Bíblia, o que Jesus ensinou. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas não aceitam a doutrina que foi dada pela palavra, e acaba criando confusão com a liderança. Se você é alguém assim, ande em linha com a palavra, que você não vai ter problema nenhum. A doutrina está aqui na palavra. A palavra ensina lá em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 4. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Tem gente que fala muito bem, irmão. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo
a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Irmãos, tem muito homem querendo ensinar o que a Bíblia não diz, e isso causa confusão. Por isso que está essa situação aí. E talvez você até fica: meu Deus, qual a igreja certa? A igreja certa, querido, ela prega a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ela se apoia na Bíblia e não precisa de mais nada. Acabou-se. Ponto final. Não precisa de um livro extra. Não precisa do que fulano, cicrano ou beltrano falou. É só a Bíblia. E isso dá confusão. Porque aí às vezes tem mais um livrinho. Aí bota o livrinho que fulano, fulana escreveu. Dá problema. Fique só com a Bíblia, irmão, que você está no caminho certo. Aí não vai ter problema. Sabe por quê? Porque quando você conversar com outro, vai falar do quê? Da Bíblia. Você não vai falar do livro adicional. Vai falar da Bíblia. E acabou-se. Aí não vai ter problema. Vamos continuando. Olha que segredo aí que o Senhor tem falado conosco. Veja que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça do povo. Aleluia! Olha que segredo lindo o Senhor tem para a sua igreja. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu amo essa palavra, irmãos. Eu amo essa palavra. Ter comunhão, partilhar, respeitar o outro. Aí o Senhor começa a derramar sua bênção. Aí os sinais e maravilhas o Senhor manda, o Senhor faz. Veja que eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Aí eu fiquei pensando assim, chegavam para o outro: olha, irmão, eu vou ter que resolver um negócio ali, mas você me ajuda? Ajudo, irmão, claro. Claro, precisa de quem? Ter tudo em comum. Que coisa linda essa igreja. Eles iam ao templo, e a Bíblia diz aqui, unânimes. Era unanimidade. Vamos para o templo? Bora. Aí às vezes tem um que quer pro templo. Vai não, irmão, vai não. Tu já foi domingo? Tu vai hoje por quê? Já foi domingo, irmão. Mas a Bíblia diz aqui que eles eram unânimes. Eles iam juntos ao templo. E aí o Senhor acrescentou as almas que se haviam de salvar. Esse é o poder da unidade. Quando eu olho para o outro, eu digo: olha, você é diferente de mim, mas eu quero caminhar com você. Conta comigo. Conta comigo. Irmão, vocês são diferentes de mim, mas conta comigo. Conta comigo. Eu queria que você se colocasse em pé nessa hora. Eu quero chamar a equipe de louvor. Eu quero, junto com você, fazer desse louvor já a nossa oração. A equipe de louvor vai estar cantando uma vez esse hino, e você que sabe, vai adorando ao Senhor. Depois eu vou orar por você.